Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney de Física e eu tô aqui agora para mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre as orientações do trabalho, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lá no Google e escrever, né? O homem em movimento PET. Então, é isso que vocês vão escrever. O homem em movimento PET, com H. E vão pesquisar. Quando vocês pesquisarem, vocês irão clicar no primeiro link, né? O Homem em Movimento, Simulações Interativas PET, desse site, desse endereço aqui, pessoal, pet.colorado.edu. Com isso, vocês vão acabar acessando uma página desse formato, né? E vocês vão clicar sobre a imagem. Após clicar sobre a imagem, vocês vão ter, né, duas opções: rodar aqui na página ou baixar uma versão em Java. Vocês irão clicar na primeira opção. Como o meu já está clicado, né, eu vou ter que esperar um pouquinho para carregar, né? Então, eu abri em uma página nova, né, mas vocês podem rodar na mesma página. Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho até o programa ser iniciado, né? Ele demora um pouquinho, dependendo da máquina, né? Tem máquinas que são um pouquinho mais rápidas, tem máquinas que são um pouquinho mais demoradas, né? Mas ele abre. Após isso, vocês vão ter, né? Após aberto o programa, inicializado, vocês vão ter, essa imagem aqui, né? Esse simuladorzinho computacional, onde nesse primeiro cursor ele vai te mostrar a posição, né? Você pode alterar aqui manualmente a posição do homem, né? Para 0, para 2, né? Para 4, você pode alterar manualmente, né? Ou você pode também utilizar o cursor, né? Vocês podem utilizar o cursor ou clicar aqui editando, né? Quando você clica em limpar, ele retorna do zero, né? Ele limpa todos os campos, ou reiniciar tudo, que ele reinicia tudo do zero novamente também, né? Ele limpa todos os campos também. Quando você... Esse segundo cursor, então, o primeiro é o cursor... pessoal, vocês podem clicar também sobre o homem, que ele vai alterar também a sua posição ali. Quando você clica em velocidade, né? Quando você mexe nesse cursor, quer dizer que você está colocando uma velocidade inicial para o homem, né? E quando eu clico em vetor aqui, ele aparece, né, a setinha do sentido ao qual o homem vai se movimentar, né? Então, quando eu coloco uma velocidade negativa, ele vai se movimentar no sentido inverso, né? Ele vai se movimentar para a esquerda. Quando eu coloco uma velocidade positiva, ele vai realizar um movimento progressivo, né? Ou seja, a favor da orientação da trajetória. Então, quando eu dou um play, né, já que ele vai sair com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, então ele vai realizar esse movimento, né? Vai realizar o movimento no sentido para a direita, na direção 0 graus, né? Vai realizar um movimento progressivo, ou seja, a favor da orientação da trajetória, e ele vai em direção à posição 10 metros, né? Na escala. Então ele saiu da posição 0 e foi até a posição 10 em aproximadamente... A gente tem que apertar o pause para parar, né, o tempo ali, né, do cronômetro.
Então ele foi aproximadamente em 1 segundo, né? E isso está coerente, porque ele andou 10 metros, a velocidade dele era 10 metros por segundo, né? Que nós havíamos colocado no início, e de fato ele andou 10 metros em 1 segundo. Está 1.2, porque foi o tempo em que eu demorei para parar o cronômetro. A aceleração foi nula, porque eu não setei nenhuma aceleração, né? Então, quando eu clico aqui em reproduzir, aqui embaixo, nós podemos ver novamente como que estava esse movimento, como que foi, né, esse movimento. Então, ele saiu da posição 0.417, porque tem um erro aqui quando eu dou uma certa velocidade para ele, esse bonequinho ele se move um pouquinho para frente. E aí ele não sai exatamente da posição 0, mas a gente pode arredondar para 0 aqui, ó. E aí a gente pode, né, dando um play, né, nós temos aqui, ó, nessa reprodução, né, nessa gravação, quer dizer que a velocidade inicial dele era 10 metros por segundo. Então quando eu dou um play ali, ele vai reproduzir tudo aquilo que a gente fez, né. Podem perceber que ele chega na posição 10 em 1 segundo, né. E foi isso que foi feito. Como não mexemos na aceleração, nada mudou, né? A aceleração foi nula. Então, assim, e aí quando a gente clica em reiniciar tudo, né, ele volta tudo do zero. Então é assim, pessoal. A atividade de vocês, né, na número 1, que ele diz? Ele diz para você calcular a aceleração entre os pontos a letra A, 0 e 2 metros, letra B, 2 e 4 metros, letra C, 8 e 10 metros. Como a gente vai fazer a letra A de exemplo, então o que eu tenho que fazer, né? A posição vai sair da posição 0 metros, né? Velocidade, né? Daí eu vou ter que olhar as orientações lá. Então, o tempo inicial 0. Tá. Vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu dou uma certa velocidade para ele, velocidade 10, né? Clico em vetor e vou selecionar uma certa aceleração. Vou colocar aceleração máxima aqui para ver. Né? Aí vai de vocês. Vocês podem colocar a velocidade que vocês desejam e a aceleração que vocês desejam. Colocar só um pouquinho mais, colocar a aceleração aqui um pouquinho o dobro, né? Aqui o vetor da aceleração vai ser, se a velocidade é 10, vou colocar a aceleração 5, né? E aí a gente vai iniciar, quando ele chegar lá no 10, eu vou parar. Então tá. Então ele saiu, daí é o que eu vou vir aqui em reproduzir. Então, praticamente ele saiu da posição, né? Lembra aquele errinho que dá desse sisteminha aqui, né? Ele se move um pouquinho para frente quando eu clico no vetor velocidade. Ele saiu arredondando aqui da posição 0, né? Com uma velocidade de arredondando 10, né? Vamos arredondar. E a aceleração inicial foi 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu deixar mais lento aqui, eu deixo o vídeo mais lento para reproduzir. Tá, então essa é a posição inicial. A velocidade inicial eu arredondei para 10, né? E a posição inicial eu arredondei para 0.421, né? Por causa daquele errinho inicial que ele dá do sistema ali. Quando eu clico em iniciar, como a minha observação na letra A é da posição 0 até a posição 2, então eu vou ter que ver o que acontece entre a posição 0 e a posição 2. Ó, então na posição, daí você anota no caderno.
posição inicial 0, velocidade inicial 10. E eu clico aqui em reproduzir. Beleza. Daí eu dou um pause, ó, pessoal. Quando chega na posição 2, eu dou um pause. Qual foi a velocidade na posição posição final? Posição 2. Velocidade final 11, arredondando para 11, né? E aceleração 5. Então, qual foi a aceleração entre 0 e 2? 5 metros por segundo ao quadrado, não se alterou. A velocidade alterou? Alterou. Aumentou de 10 para 11. Né? Então, para você calcular a aceleração média, né, você tem que fazer aceleração média igual a velocidade final menos velocidade inicial, né, ou seja, 11 menos 10, que daria 1, né, dividido pelo tempo, que é 0,2. Né? Então, fazendo essa conta, nós temos 5 metros por segundo ao quadrado, de fato. Né? Nós conseguimos determinar, né, a aceleração de fato, né, matematicamente, né, usando a experimentação do simulador, que de fato a aceleração é 5. Depois você vai repetir essa rotina, vou clicar em reproduzir, do 2 ao 4. 2 a 4 metros para responder a letra B aqui, pessoal. Ó, letra B. Então você vai ter que considerar agora que essa posição 2 é a posição inicial, a velocidade 11 é a velocidade inicial e a aceleração é a aceleração constante que está ali, né? Então a posição é 2 inicial, a velocidade inicial é 11. Então vamos ver o que acontece lá em 4 metros. Daí o 4 metros vai ser a posição final. Quando ele chega em 4 metros, pessoal, né, nós temos que a posição é 4, a velocidade é 11,8875, isso é aproximadamente 12. Então a velocidade final é 12, a velocidade inicial é 11, né, e o tempo 0,4. Daí você faz essa conta e vai determinar a aceleração no caderno de vocês. E vocês vão fazer isso para essa questão, que é a letra B, e para 8 e 10. E vocês vão anotando na folha de vocês essas informações. Vocês podem também, aqui ó, nessa aba de gráficos, pessoal, vocês podem determinar o gráfico, né, também da situação. Né, vocês podem utilizar. Bom, e aí quando vocês responderem as letras A, B e C, né, vocês podem construir o gráfico de aceleração por tempo, né? A gente sabe que no MRUV nós temos aceleração constante. Então vai ser um valor específico de aceleração que vocês vão encontrar na número 1, que vai ser um valor sempre igual, né? E aí vocês vão poder construir o gráfico de aceleração por tempo e colocar qual é o valor contínuo dessa aceleração que não muda, né? Calcular a velocidade média é variação da posição pelo tempo, né? Calcular a velocidade média. Então, pessoal, vocês sabem que existe aquela fórmula
que a gente aprende inicialmente, né? Que o professor esqueceu de colocar aqui, mas eu vou inserir que velocidade média seja é igual à variação da posição pela variação temporal. Então a gente tem que fazer assim, ó. Só vou inserir para vocês verem. E aí fica fácil. Então a velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? Que vocês já estão ambientados, já conhecem, né? Das anotações anteriores, né? Vocês sabem que ΔS é posição final menos posição inicial, ΔT é tempo final menos inicial. Aqui no exercício 1, vocês já podem ir anotando. Na letra A, qual foi o tempo final? Qual foi o tempo inicial? Na letra B, qual foi o tempo inicial? Qual foi o tempo final? Na letra C, qual foi o tempo inicial, o tempo final? E aí vocês conseguem só calcular ΔS sobre ΔT para cada caso aqui, na letra A, B, C, D e E. E aí, no último exercício, número 4, vocês têm que construir o gráfico, né? Vai ser um gráfico em linha reta. Então, pessoal, a atividade é essa. Espero que vocês consigam fazer, né? Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Então, essa atividade vai ser importante para que vocês façam. Ela vai valer 2 pontos, né? E vai ajudar vocês, vai valer como parte integrante da nota de vocês do bimestre, né? Do trimestre. Então, vocês têm que dar uma estudada, se inclinar um pouquinho, né? Fazer as perguntas, pode mandar as perguntas por e-mail, pode mandar no grupo da turma, mas o importante é que vocês façam, que vocês consigam realizar, tá bom? Então façam com calma, se juntem em grupos, tirem as dúvidas, para que a gente consiga aprender um pouco mais sobre essa questão da cinemática vetorial, tá bom? Obrigado.